Passo agora a palavra ao desembargador, corregedor da 4ª Região, desembargador Paulo Afonso Brum Vaz. Ministro Félix Fischer, na pessoa de quem eu quero cumprimentar aos membros dessa mesa, recebam todos o meu abraço fraterno, especialmente os colegas magistrados, o desembargador Joel, Jairo, o Rony, representantes da Itaipu, representantes da APAJUF, da ESMAF Paraná, também da CESUFOS, as professoras, recebam todos o meu cordial abraço. Quero saudar a todos os senhores também presentes, vejo alguns conhecidos aqui, tenho o prazer de reencontrar. É sempre muito prazeroso voltar à Foz do Iguaçu, esse grande centro turístico e não só turístico, cultural, desponta no cenário nacional como um grande centro de cultura. É uma felicidade estar aqui. Sinceramente, eu não lembro nos últimos tempos de ter falado para uma plateia tão grande, tão seleta, É um privilégio mesmo estar com vocês. Bem, eu fui convidado para falar sobre acesso à justiça, um tema que eu não venho escrevendo, nem pesquisando na universidade, não é realmente a minha área, mas acabei me interessando porque justamente naqueles dias nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal que, de certa forma, ela precisa ser analisada, precisa ser contextualizada do ponto de vista do princípio do acesso à justiça. Essa decisão foi proferida num recurso extraordinário, 631.240, de Minas Gerais, em sede de repercussão geral, foi relator o ministro Luiz Barroso. E essa decisão discutia um caso de prévio requerimento administrativo como condição de possibilidade para ajuizamento da ação. Então, esse tema tem tudo a ver com o que o colega Jairo falou, tem tudo a ver com o que o colega Joel falou, porque a discussão é mesmo o que o ministro Fischer falou, disse, é uma reflexão, um convite à reflexão sobre a efetividade da Constituição e a repercussão que a própria Carta produziu em relação à questão do acesso à justiça e à questão do acesso ao Poder Judiciário. Eu vou falar rapidamente aqui sobre, assim, sumariando, sobre a jurisprudência acerca do prévio requerimento administrativo. Depois eu quero falar um pouquinho sobre a análise, a conformação constitucional dessa limitação. Eu quero discutir com os senhores até que ponto essa decisão que limita o acesso ao Poder Judiciário, ela está sintonizada com o princípio do acesso à justiça. Gostaria de falar um pouquinho também sobre um assunto periférico, mas que tem um reflexo na questão do acesso à justiça, que é a questão da falta de efetividade do contencioso administrativo, que produz um resultado tremendamente nocivo para o Poder Judiciário, que é essa litigância exacerbada, que os colegas já falaram, dentro desse fenômeno da judicialização das relações sociais. E, por fim, eu gostaria de discutir também com os senhores a questão da eficácia, da carga eficacial dessa decisão que foi proferida em sede de repercussão geral, assunto que de lambuja eu ganhei já o conceito de repercussão geral aqui do colega Joel, falando desse instituto que está ele não lembrou a palavra certa, era assim, a processualística, e o Supremo está comendo o mingau pelas beiradas, há bastante tempo vem em doses homeopáticas e impondo
medidas positivistas, né? São bastante positivistas, mas que, de certo ponto, acabam se justificando no cenário atual de politização da justiça e de tremenda litigância, e às vezes até de abuso da litigância. Esse é o dado que talvez nós pudéssemos aqui discutir um pouco sobre a possibilidade até de evoluirmos no futuro para a possibilidade de termos a necessidade de exaurimento da via administrativa. Mas isso teria como pressuposto, claro, a otimização da via administrativa, do contencioso administrativo. Assim como ele está hoje, seria impensável. Inclusive o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência já pacificado, o STJ também, sobre a impossibilidade de nós termos, do ponto de vista da nossa Constituição, em outras palavras, a nossa Carta Constitucional não agasalha qualquer hipótese de prévio exaurimento para a matéria previdenciária. Nós temos duas hipóteses na Constituição, e apenas essas duas hipóteses, a questão da justiça esportiva, se não estou enganado, não me falha a memória, a segunda era a negociação coletiva na Justiça do Trabalho. Só essas duas situações que autorizariam o condicionamento, o que os italianos chamam de giurisdizione condizionata, que é um instituto que está sendo discutido muito hoje na Itália. Na Itália se debate porque o legislador estabeleceu uma condição de procedibilidade para o ajustamento de determinadas ações, determinadas matérias, somente depois da prévia tentativa de conciliação. E isso acabou no Tribunal Constitucional italiano, e o Tribunal Constitucional italiano, embora tenha anulado o decreto que estabeleceu essa condição, ele o fez reafirmando a constitucionalidade. Ele foi por um vício formal de competência, mas disse que é possível se estabelecer uma condição, cotejando inclusive o direito de ação do ponto de vista da necessidade de otimizar as estruturas do Poder Judiciário. Ele colocou em conflito o direito individual de ação e o direito de ação de todos. E aí tem aquela questão, se talvez nós pudéssemos até pensar logo aqui adiante em limitar o acesso à justiça, o acesso ao Poder Judiciário, para ampliar o acesso à justiça. Se nós tivermos bem certo a diferença entre esses dois conceitos, não é? O conceito de acesso à justiça e o conceito de acesso ao Poder Judiciário. O acesso à justiça, esse acesso à justiça, ele não pode sofrer limitação. O acesso ao Poder Judiciário, que é um conceito formal e instrumental mesmo do acesso à justiça, que é um conceito, digamos assim, valorativo e substancial, vinculado ao princípio da dignidade da pessoa. Esse conceito, ele não admite limitação. Esse é direito sagrado. É um conceito muito mais amplo, que tem o acesso ao Poder Judiciário, aquele que está previsto no artigo 35, no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, é o acesso ao Poder Judiciário, a possibilidade de você utilizar as estruturas do Poder Judiciário para pôr fim a uma ameaça ou lesão de direito. É claro que esse assunto é tremendamente complexo, eu deixo para o Jairo discutir isso. O acesso à justiça é um direito de segunda geração na classificação dos direitos fundamentais. Aí vocês precisam comprar o livro do Jairo. O ministro não gosta que eu faça propaganda do Jairo, porque ele já se tornou um vendedor de livros. O vendedor de livros. Mas é justamente isso. É um direito de segunda geração que implica uma prestação positiva da parte do Estado. Está certo? Eu li o livro. Pois bem, o que eu queria comentar, então, com os senhores é essa decisão. Do ponto de vista da jurisprudência, vocês devem lembrar, lá pelos idos de 86,
O ministro, acho que é o único que se lembra é o ministro Félix. O extinto Tribunal Federal de Recursos editou uma súmula, a súmula 213, que dizia: o extinto Tribunal Federal não é da época deles, não. É anterior à Constituição. Mas ele não foi, ele está dizendo que ele já entrou no STJ. Nós sabemos, mas ele conhecia, né? Conhecia a jurisprudência. Eu estudei para concurso pela jurisprudência do TFR. E essa súmula 213 diz assim: o exaurimento da via administrativa não é condição para a propositura de ação de natureza previdenciária. Esse foi o primeiro precedente da jurisprudência. E a leitura que se fazia desse precedente era de que não podia haver condicionamento e não era necessário prévio ajustamento. Mas era uma leitura equivocada, porque ele estava dizendo justamente ao contrário senso: se o exaurimento não é necessário o prévio requerimento. A jurisprudência não teve juízo e foi oscilando. O próprio STJ, até recentemente, preponderava, quer dizer, a jurisprudência do STJ, a jurisprudência que é feita pelo ministro Félix, ainda até essa decisão do STF é reticente e acaba, na maioria dos casos, afirmando que não pode se exigir o prévio requerimento. Diz que não é possível se condicionar o exercício do direito de ação ao prévio requerimento. Nós estamos aqui falando em matéria de direito previdenciário. Nos tribunais regionais federais também não há consenso. Por último, o que os tribunais começaram a fazer assim, já, ministro, numa jurisprudência defensivista mesmo, é dizer que, bem, é necessário, exceto em alguns casos. E aí rolavam 6 ou 7 hipóteses em que o prévio requerimento na via administrativa era dispensável. Não, juizado itinerante, quando o INSS respondia, isso é uma sinuca, né, o procurador do INSS não sabia o que fazer. Se ele respondia no mérito, ele acabava gerando o interesse de agir. Aquele trinômio, né, necessidade, eu coloco sempre a possibilidade e utilidade, não é comum. Bom, mas inventaram várias fórmulas para tentar, de certa maneira, compensar essa ineficácia da instância administrativa. Por quê? Muitas vezes o Instituto de Seguro Social não rechaçava de plano o requerente do benefício, outras vezes demorava muito, não prestava as informações necessárias, não identificava o servidor, não fornecia a carta de indeferimento. Era uma série de situações. Na 4ª região, inclusive, havia um precedente da 3ª sessão que dizia, inclusive, os boias frias e os rurais, pela precariedade da relação que mantém, estão dispensados também de requerimento. A TNU dizia que nos juizados itinerantes, pela natureza do juizado itinerante, não é possível exigir requerimento administrativo. E assim, o STF, eu preferia falar muito mais em exaurimento, mas tem vários precedentes do STF dizendo, por último, que não se pode condicionar o direito ao exercício de ação e não exigir, na maioria das hipóteses, o prévio requerimento. Bem, com esse precedente, que é vazado em sede de repercussão geral, o que nós vamos discutir é justamente isso. Ele vai vincular ao Poder Judiciário qual é a eficácia que ele tem. E, em princípio, a decisão em sede de repercussão geral, ela não tem ex lege efeito vinculante, mas esse efeito é do sistema. Eu acho que é do sistema processual e é do sistema jurídico. O Instituto foi concebido com essa finalidade. É uma maneira de se, selecionando um extrato da controvérsia, possibilitar que se racionalize
o trabalho do STF. Então, não tem sentido que todo mundo saia descumprindo esse precedente. Embora, do ponto de vista legal, o artigo 543 deixe entender que é possível esse descumprimento. E até é legalmente possível. O que ocorre na prática é que, não cumprido, o tribunal acorda não aplicando o precedente, não se adaptando ao precedente, volta para o Supremo, é recebido o extraordinário, e então, monocraticamente, o ministro vai canetear, vai mandar de volta, vai julgar improcedente. Bom, nós temos algumas regras que foram assim dispostas pelo ministro. O voto ficou muito bem, ficou muito didático, e a regra geral é que não se aplica a necessidade prévia ao requerimento administrativo para ações de concessão de benefício previdenciário. As concessórias, aliás, se aplica. Para as concessórias é necessário o prévio requerimento. E não se aplica para as revisionais. As revisionais, entendam aquelas ações de revisão de RMI, de reajustes. Também não se aplica para as ações que visam discutir cancelamento de benefício, manutenção de benefício, restabelecimento de benefício. Isso ficou muito claro no voto. Essa é a regra geral. As exceções, o ministro pensou em algumas situações, quando o requerimento administrativo não obtém resposta no prazo de 45 dias, considera-se então que houve o indeferimento tácito, e aí há o legítimo interesse na propositura da demanda, de residir em juízo para buscar a providência indeferida na via administrativa. Matérias que o INSS tem posição firmada pelo indeferimento. E aí são várias matérias, né? Nessas matérias não se exige também o prévio requerimento. Aí também o ministro acabou colocando como uma regra de transição, parece que até aqui é um equívoco, porque a questão dos juizados itinerantes, que isso não é transição, isso é definitivo. Juizado itinerante não é só para a regra de transição se aplicará só para aqueles processos que já estavam ajuizados ao tempo do julgamento do processo de repercussão geral. Quer dizer, é uma fórmula que o ministro encontrou de preservar os direitos que pudessem perecer entre o ajuizamento da ação e o julgamento da repercussão geral, que foi muito demorado. Mas juizado itinerante, já eu acho que não deve ser regra transitória. Para todos os processos, para o futuro, vamos ter que aplicar. Mas as tais regras de transição são muito interessantes. A primeira questão é essa do itinerante. Parece que essa não é uma regra transitória, é uma regra definitiva. A segunda regra seria a existência de contestação de mérito do INSS. Essa sim, expressamente ficou referido que ela se aplica para os processos que já estavam em andamento. Quando há no processo contestação de mérito do Instituto, fica aperfeiçoada a condição da ação, o interesse de agir, e dispensado, portanto, o prévio requerimento administrativo. A terceira regra de transição é a que determina, nos processos já em andamento, que não tenham o prévio requerimento, que se baixe os autos ao primeiro grau, intimando o autor para, no prazo de 30 dias, providenciar o requerimento. E depois se intima o INSS para falar em 90 dias, que é o dobro do prazo legal para resposta no requerimento administrativo. Bem, eu acho, aqui é um exercício de futurologia, que
serão muito poucos os casos em que nós vamos aplicar essa regra número 2, a regra da baixa indiligência, porque a maioria dos casos vai incidir na hipótese número 1, que é a hipótese de presença de contestação nos autos. Acho que serão raros até os casos de baixa indiligência. É comum, ordinariamente, o que nós temos é caso com contestação nos autos. E com contestação nos autos, o próprio Supremo Tribunal Federal agora reconhece a legítimo interesse de agir. Então, não se aplica a hipótese de baixa indiligência. Talvez não se tenha percebido isso. Uma terceira regra de transição é a que dispõe sobre a data do requerimento. Aí se recorreu a um artifício, a uma data, digamos assim, fictícia, porque se considera a data do requerimento a data da entrada da ação, do ajuizamento da ação. Isso justamente para preservar a possibilidade de perecimento de direito. Por exemplo, a perda da qualidade de segurado ocorrida entre o ajuizamento da ação e o julgamento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não há esse risco de o segurado sofrer esse prejuízo. O que é necessário aqui destacar é que a data do requerimento é considerada a data do orçamento, mas não necessariamente a data da DIB. Porque nós poderemos ter, por exemplo, a DIB com outra data, a data do óbito, a data da incapacidade, a data do cancelamento do benefício. Então, é preciso aqui contextualizar essa decisão. O ministro falou para todos os fins legais, mas a fixação da data do início do benefício não pode artificiosamente mudar. Essa é uma questão que é preciso analisar com certo cuidado. O voto do ministro Barroso, que é didático, pensou também em algumas situações que nós podemos chamar de casos específicos, né? Essa decisão foi tomada agora dia 27, dia 13 de setembro, saíram as normas, as regras de transição. Por isso, eu penso que ninguém discutiu esse assunto, não comentou, o assunto é inédito, e também já peço desculpa, porque eu posso estar errado, porque quando a gente se precipita, isso corre sério risco, né? A primeira mão, às vezes, é perigosa. Mas casos específicos, para o benefício mínimo do rural, do boia-fria, deve ser exigido o prévio requerimento. Essa questão antiga, que a jurisprudência sempre relevou a necessidade de requerimento, como eu disse, inclusive as turmas recursais, a TNU, o TRF da 4ª Região, os tribunais regionais federais sempre atenuaram a situação do boia-fria, do diarista, daquele volante, né, que tem uma precariedade documental muito grande, sempre se levou em consideração esses aspectos. Mas o ministro, que tirou essas normas de transição de uma discussão, olhem aqui, senhores, decisão negociada, é uma novidade. Essa decisão foi negociada entre a advocacia, a Defensoria Pública e o INSS. É interessante, é uma nova perspectiva. O Jair falava de pluralismo, citando Peter Heberle. Pode ser interessante, foi bem discutido. Então, o que eles resolveram foi que acabaria essa atenuação para a situação dos boias-frias e dos rurais, né? E se alegou justamente que o INSS havia mudado na via administrativa a sua interpretação, a sua compreensão acerca do que é início material de prova. E o INSS agora não exige mais, disse o ministro, a comprovação documento ano a ano, os previdenciaristas sabem bem o que é isso que eu estou falando, documento ano a ano, não exige, admite também documento em nome da esposa, do ascendente, descendente, do filho. Também
o INSS agora passa a não exigir mais contemporaneidade dos documentos em relação ao trabalho prestado, isso na via administrativa, justamente na IN 45, que é um diploma legal fabuloso, que regula o processo administrativo e que, infelizmente, não está sendo bem utilizado pela estrutura administrativa do INSS. A IN 45, a 51 e a 61 têm essas disposições que atenuam, a partir mesmo da jurisprudência, a situação desses ocupacionais que eu referi, e não exige mais, então, esses requisitos, mas mantém-se a exigência irrazoável, me parece, do início de prova material, que era o principal. Isso está mantido. Me parece, então, que não foi feliz a decisão, desculpa a crítica, mas aqui faltou um pouquinho de compreensão da faticidade, né? do mundo dos fatos, né, Jairo? Aqui a fenomenologia ficou esquecida. Esse pessoal não tem início de prova material. Bom, o que vai acontecer é que, pelo menos, o Poder Judiciário não vai poder mais dar crédito, relevar os argumentos do INSS quando ele deduz essas defesas. Está no voto lá, que ele mudou o comportamento na via administrativa, que ele não mais exige, então não pode trazer no processo essa exigência. Isso é um ponto positivo, nos leva a pensar que talvez seja possível ainda continuar até discutindo isso a partir de um fato novo, porque justamente o precedente que é vinculante, nós combinamos aqui que ele é vinculante por uma questão moral, por uma questão política, por uma questão estrutural, por uma questão sistêmica, ele precisa ser contextualizado, né? Eu acho que vai dar para continuar discutindo a situação do rural e do boia fria. Embora eu não queira incentivar, eu acho que todo advogado que tem bom senso, ele conduz primeiro seu cliente para a via administrativa. Aliás, esses dias eu estava proferindo uma palestra em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, estava junto, na mesma mesa, uma advogada que é membro do Conselho de Recursos da Previdência Social. E ela me disse que, em várias matérias, as decisões do Conselho de Recursos da Previdência Social são mais favoráveis do que as decisões dos juizados especiais federais. Isso me levou a questionar até se a judicialização, em algumas questões, não pode ser prejudicial aos interesses do segurado. E eu fiz contato com ela, mandou alguns precedentes, eu pude constatar com meus próprios olhos que isso ocorre na prática. De fato, está na hora, está madura a discussão do exaurimento da via administrativa. Parece que as coisas começam a mudar no INSS. A evolução já foi muito grande, né? Sou do tempo em que a advocacia do INSS era feita por advogados credenciados, e nós tínhamos muitos problemas. Hoje a coisa está, assim, o nível da advocacia é muito melhor. A segunda questão, que eu chamei de caso específico, diz respeito àquelas hipóteses em que, pela distância ou pela dificuldade, o segurado não consegue acessar ao posto, à agência do INSS. E aí eu acho que o ministro foi muito bem a decisão dele. Ele, embora tenha sido um pouco positivista em outros aspectos, aqui ele foi positivista por outro viés, né? Aquele viés positivista que deixa uma margem maior para o juiz, que também é positivismo, né? Positivismo kelseniano, por exemplo, é justamente isso, né? O Kelsen disse que o juiz pode fazer qualquer coisa. Mas, nessa situação, o ministro remeteu justamente para a decisão no caso a caso. Então, se o interessado comprova
que mora muito longe, muito distante do posto de benefícios, e que, então, não conseguiu fazer o seu pedido, é possível, trazendo essa justificativa e as peculiaridades, que ele seja dispensado do prévio requerimento. E aí eu acho que foi muito bem a decisão. Uma questão importante, pessoal, que nós podemos trazer alguns casos mais concretos. Como é que está o meu tempo aí? Ainda está... Tem tempo ainda? Mais ou menos? Quem está marcando? Estou livre para falar, ninguém marcou, felizmente. A questão da aposentadoria especial. Vocês sabem que o INSS não concede aposentadoria especial na via administrativa. Os índices de concessão de aposentadoria especial na via administrativa são perto de zero. Duas questões. A questão do ruído. Se o INSS, por uma questão de interpretação do direito, acha que o ruído se aplica de um determinado período para trás e não para frente, é óbvio que não precisa requerimento nessa hipótese, né? Você esbarra na negativa de pretensão no indeferimento costumeiro, embora seja uma questão de fato, porque o ministro ressalvou justamente as questões de fato. Por exemplo, a questão da conversão de tempo de serviço especial na troca de regime. O INSS costumeiramente não defere essa conversão. Quem prestou serviço seletista no regime geral da Previdência, passou para o serviço público, ele acaba perdendo o tempo especial, que é tremendamente prejudicial, é lesivo ao direito segurado. E essa situação me parece que não teria fundamento se exigir prévio requerimento, porque, embora haja a questão de fato, ela esbarra na questão de direito. Antes disso, o INSS nega porque tem uma compreensão, uma exegese que não admite a conversão. Pensem os senhores, por exemplo, no benefício de prestação continuada, que o Instituto insiste naquela regra do critério econômico, e a renda familiar é superior a um salário mínimo, porque o cônjuge aposentado tem uma renda de um salário mínimo, que compõe a renda familiar. Parece que não se exige também prévio requerimento nessa hipótese, porque o INSS sempre indefere com base nessa alegativa, porque ele tem como critério para decisão administrativa computar esta renda de forma que é impossível conseguir o benefício, embora haja questão de fato também. A situação da questão de fato e da contagem em geral do tempo de serviço, se remetida diretamente para o Poder Judiciário, ela gera problema. O INSS foi constituído legalmente para processar o requerimento, para deferir, para manter e para revisar os benefícios. Não é o Poder Judiciário que está aparelhado para esse fim. Nós não temos sistemas computadorizados que nos permitam fazer essas contagens. E, em alguns casos, o indeferimento diz respeito a apenas um item do pedido. Há um tempo de serviço X lá que foi glosado, digamos assim, pelo INSS. Aí, aquela pessoa, aquela criatura vai na justiça e devolve tudo para o Poder Judiciário. Claro, nós temos uma séria de dificuldade, porque nós corremos até o risco de indeferir o que já está deferido. É possível que isso ocorra. Então, a ausência de requerimento, ela é tão nociva para o Poder Judiciário quanto pode ser para o próprio segurado, que acaba sendo prejudicado
porque o Poder Judiciário não está devidamente aparelhado para fazer essas contagens. Nós acabamos nos louvando de perícias e isso acaba demorando. Então, o que eu quero aqui deixar pontuado para os senhores é que é constitucional esse condicionamento, desde que ele não represente um embaraço ao ajuizamento da ação. O que nós estamos fazendo, o que o Poder Judiciário fez, o que o Supremo Tribunal fez, foi diferir no tempo a possibilidade de ajuizamento da ação. E isso, em princípio, pode ser até benéfico para o segurado. Sobretudo quando nós levarmos em conta que hoje nós temos 73% dos processos que tramitam nos juizados federais, e eu penso que essa é a média da Justiça Federal, também para a matéria previdenciária, tendo como parte o INSS. Aí entra aquela questão da falta de eficácia, da falta de efetividade da instância administrativa. O INSS precisa melhorar muito ainda para que nós possamos dar credibilidade para a instância administrativa. Pessoal, eram essas as minhas considerações. Eu quero agradecer profundamente por essa oportunidade. É um privilégio estar com vocês, aí com toda essa mesa, composta por grandes amigos. Muito obrigado, uma boa noite.